Oi gente, tudo bem? Nós vamos aqui nas aulas 48 e 49 da capa 7 de Química A. E hoje nós vamos falar sobre o pH. pH nada mais é do que o potencial hidrogeniônico das substâncias. Eu consegui dizer se uma determinada substância é ácida, básica ou neutra a partir de um valor, que é exatamente o pH. Antes de falar dele, a gente tem que falar do equilíbrio iônico da água. A água, em qualquer proporção, apresenta esse seguinte equilíbrio. H2O vai ser ionizado em H+, e OH-. Como essas duas cargas são opostas, eles vão voltar a formar a água, e é o que mantém esse equilíbrio de uma maneira sempre constante. Esse produto iônico, ou melhor, como aqui nós vamos ter H+, e OH-, obviamente, quando nós estipularmos a concentração dos dois, H+ vezes OH-, experimentalmente a 25 graus Celsius, tem-se que H+ vezes OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro. Isso representa para nós que a concentração de H+ é de 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. E que, por sua vez, a concentração de OH- também é de 1 vezes 10 elevado a menos 7 mols por litro. A partir desses valores referência, é que a gente pode começar a deduzir se uma determinada substância é ácida, neutra ou básica, lembrando que isso é um meio aquoso. A relação dessa concentração é expressa em uma ordem logarítmica, de uma maneira bem simples, para facilitar a nossa vida. Toda vez que disser uma concentração de H+, um 10 elevado a determinado valor, esse determinado valor aqui assume o valor de, por exemplo, pH. Então, se eu disser para você 10 elevado a menos 5, então eu estou dizendo que aquela determinada substância tem um pH igual a 5. Cuidado que às vezes o exercício ou o autor de alguma questão vai trazer informação de OH-. Serve da mesma ideia. Se eu te disser que a concentração de OH- é de 10 elevado a menos 8, então eu estou dizendo que o POH, o potencial hidroxiliônico, é de 8, certo? Sempre se atente para essa ideia. Então, para eu conceituar se é ácido ou não, a concentração de H+ tem que ser maior que o OH- para ser ácido. Se as duas concentrações forem idênticas, eu tenho um meio neutro. E se a concentração de H+ for menor do que OH-, eu tenho um meio básico, ou também chamado de alcalino. É essa relação que você vai ter que estipular entre os dois. Maior concentração de H+, ácido. Maior concentração de OH-, básico. Concentrações iguais, então nós temos um meio neutro. Em cima dessa relação logarítmica, como eu havia dito para você anteriormente. Então aqui tem essa relação expressa, feita a dedução, de uma maneira bem simples. Se você já tem um valor de pH, você consegue a partir dele determinar o valor do pOH. Lembrando que no experimento, o produto iônico da água é de 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, a soma de um pH com um pOH vai sempre dar 14. Se eu te disser que uma substância tem um pH igual a 5, qual seria o pOH dessa substância? Bom, seria 5 mais pOH igual a 14. Passo 5 para o outro lado, então você vai ter que o pOH dessa substância é 9. Então, a partir disso, se a concentração de pH, ou melhor, se o número de pH for maior do que o pOH, nós vamos ter a relação de um meio ácido. Mas muito cuidado, porque essa tabelinha, geralmente ela é como uma faca de dois gumes. Se você olhar para o lado do pH, você vai perceber que igual a 7 é neutro. Tem aqui embaixo, quer ver? Igual a 7, nós temos um meio neutro. Se o pH for menor do que esse 7, até o zero, significa que essa substância ela é ácida. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de substâncias ácidas. Chuva ácida, suco de tomate, suco de uva, vinagre, o suco gástrico e o ácido de bateria aqui. Se esse valor for maior do que 7, nós temos substâncias alcalinas, ou seja, nós temos substâncias básicas. E daí esse pH vai ser maior do que 7, sendo 8, 9 até 14.
Só que, se porventura nós disséssemos que essa aqui é uma tabela de pOH, a mesma ideia se aplica, só que de 0 a 6 seria a substância básica para pOH, e de 8 a 14, substância ácida para pOH. Mas cuidado, que aqui representadamente está de pH e vale a concentração de H+. Lembrando que essa concentração passa por aquela transformação logarítmica. Então, por exemplo, esse 10 a menos 14 acaba sendo um pH igual a 14. Então, como estamos falando de pH, de 0 a 6, ácido, 7, neutro, de 8 a 14 é alcalino, ou seja, é básico. Um exemplo de substância extremamente alcalina, a soda cáustica, o NaOH, o hidróxido de alumínio. Um exemplo de substância neutra, a água pura. Lembrando que essa água pura não é água mineral não, porque a água mineral ela tem alguns minerais, tem alguns íons dissolvidos. Então, essa água pura seria, por exemplo, uma água destilada, livre de qualquer tipo de soluto que estivesse dissolvido nela. E um maior exemplo para nós, de uma forma bem natural, de acidez seria o nosso suco gástrico. E depois o ácido de bateria, que seria o ácido sulfúrico, só que dentro exatamente da solução de bateria, que ele tem alguns componentes ali que intensificam a sua acidez. Aqui nós vamos ter alguns exercícios, 6 se eu não me engano, e você vai resolvê-los agora. Aqui, ele já diz para nós que a constante de ionização da água, Kw, obviamente por conta da água em inglês, é de 10 a menos 14. E aqui a gente vai dizer se essas substâncias são ácidas, básicas ou neutras e determinar o pH. Lembra aquela escala logarítmica? 10 a menos 8 indica que o pH dessa bile é igual a 8. Lembra? 0 a 6 ácido, 7 é neutro, de 8 a 14 é básico. Então você já sabe dizer se a bile ela é ácida, básica ou neutra. O suco gástrico tem uma concentração de 0,1 mol por litro. O que quer dizer 0,1 mol por litro? É a mesma coisa que 1 dividido por 10, por exemplo. Ou 1 vezes 10 elevado a menos 1, que é escrito exatamente igual a isso daqui de cima. 10 a menos 1. 10 a menos 1 naquela escala logarítmica, pH é igual a 1. E você já sabe dizer se vai ser ácido ou não. O produto de limpeza, uma concentração de 0,0001. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Cuidado, que está dizendo que isso aqui é uma concentração de pOH. Então, se é 10 a menos 3, nós temos um pOH 3. O pH seria a diferença desses 3 até chegar em 14, ou seja, 11. Lembrando que de 0 a 6 é ácido, 7 é neutro e de 8 a 14 é básico quando eu falo de pH, certo? Na D, eu tenho aqui 0,1 mol por litro de NaOH. NaOH é uma base. Então, obviamente, o que eu vou encontrar aqui é um valor de pOH, ou seja, 1 vezes 10 a menos 1. Então, eu teria um pOH de 1. Como eu preciso estipular o pH, para chegar em 14, eu tenho 13. Então, o pH dessa solução é 13. De novo, de 0 a 6 é ácido, 7 é neutro, de 8 a 14 é básico, quando eu falo de pH. No exercício 2, nós temos os esquemas aqui do pH do café igual a 5, do refrigerante igual a 4. Está perguntando qual dos dois é mais ácido. Evidentemente, o pH mais próximo de 0 é sempre o mais ácido, que tem, por sua vez, uma maior concentração de íons H+. Quantas vezes um produto é mais ácido que o outro? O que você vai fazer aqui? Esse pH igual a 5 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 5, correto? O pH igual a 4 é igual a 1 vezes 10 a menos 4. Você vai dividir um pelo outro. Se o refrigerante supostamente é mais ácido que o café, então você vai dividir 1 vezes 10 a menos 4 por 1 vezes 10 a menos 5. 1 você repete, a base também, e os expoentes você subtrai. A partir disso você já vai conseguir dizer quantas vezes o refrigerante é mais ácido do que o café. Olha aqui como que tem que ficar essa resolução. Deixa eu desativar isso aqui. A partir daqui nós temos
outros exercícios que vão exatamente te dizer qual é a faixa de pH ou de pOH. Aqui nós temos do plasma sanguíneo de 7,35 a 7,45. Então, dentro dessas faixas, dessas condições aqui, ele está dizendo que o pH do plasma pode sair dessa faixa. Por exemplo, durante o choro prolongado, ocorre uma respiração rápida e profunda. Aí ele pergunta se vai aumentar ou diminuir. É exatamente isso daqui, ó. Essa hiperventilação. A hiperventilação está produzindo mais íons H+. Íons H+, supostamente aumenta o caráter ácido. É mais ou menos por esse raciocínio que você precisa seguir. Aqui no 4, uma questão de Enem fala sobre os sabões, que são sais de ácidos carboxílicos de uma cadeia bem extensa. Como a gente está vendo aqui, já vimos essas cadeias ali em química orgânica, uma molécula de sabão. Aqui nós temos o Na+, CO2-. E aqui nós temos alguns ânions de sabão, aqui exemplificados, dissolvidos em água, liberando OH-. Então, com base nisso daqui, a gente vai concluir que cada uma dessas afirmações aqui, o que vai estar sendo correto. Lembrando que também está falando sobre um deslocamento de equilíbrio para a direita. Aqui no exercício 5 nós temos a informação sobre o ácido clorídrico, com pH igual a 2, num volume de 10 cm3, ou seja, 10 ml. Foi dissolvido, diluído em uma água suficiente para completar 100 cm3. Ou seja, esse ácido foi dissolvido. Está te perguntando qual é o valor final do pH da solução. Lembrando que essa água não é qualquer água. Ela é uma água livre de qualquer componente. Então a ideia é, te pergunto, esse pH se mantém, aumenta ou diminui por questão dessa diluição? A partir desse raciocínio você consegue dizer qual é o pH dessa solução final. E aqui para finalizar, nós temos duas soluções de ácido clorídrico e de ácido acético. A concentração do ácido clorídrico é 0,01, do ácido acético é X. Aqui ele diz que o ácido acético é um ácido fraco, que tem uma constante de ionização igual a 2 vezes 10 a menos 4. Então, levando em conta que a concentração inicial e a concentração no equilíbrio do ácido acético são praticamente as mesmas, determine o valor de X. Aqui a gente vai se valer daquele conteúdo da aula anterior. A constante de ionização do ácido é igual ao valor de ionização dele ao quadrado, menos, ou melhor, vezes a concentração inicial, onde essa concentração é o valor que a gente não tem aqui dos dois. Então, use aquela informação e o conhecimento que nós adquirimos aqui sobre o pH e determine qual é o valor da concentração para o ácido acético aqui em questão.